Glória a Deus, aleluia. Que alegria podermos estar aqui nesta manhã e trazer uma breve reflexão aqui para os irmãos nesse texto sagrado que desde cedo Deus tem falado comigo nesse versículo. A história de Mateus capítulo 12, Jesus, o Senhor do sábado, em especial, num sábado, estamos ministrando aqui, e a propósito e de propósito, estamos com esse texto em nome de Jesus. Capítulo 12, versículo 9 do Evangelho segundo São Mateus. A história, ela está relacionada a Jesus fazer alguma atividade. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Em Jesus promover uma atividade no dia de sábado. E dentro da tradição judaica, dentro do costume judaico, o dia de sábado não era dia para exercer atividades de trabalho, atividades as mais diferentes, era dia de reclusão, era dia de não ter nenhuma outra ação que não fosse estar dedicado a Deus, estar buscando a Deus. Esta era a premissa do dia de sábado. Na tradição cristã nossa, o nosso dia dessa busca e dessa entrega é o domingo, que é o dia da ressurreição de Cristo Jesus. Nós não guardamos o sábado, não é da nossa prática, por entender que isso se tratava de uma lei e de um princípio defendido dentro da lógica judaica. Não é aplicável para nós a guarda do sábado, senão íamos guardar 2 dias em vez de um. Ia guardar o sábado e ia guardar o domingo. Na verdade, nós guardamos um dia na semana, que é o domingo. Os judeus não. Dentro da tradição dos judeus, eles continuam guardando o seu sábado. Assim sendo, não entrando nesse parecer, apenas contextualizando para a gente entender o que é que está acontecendo aqui nesse momento em que vamos ler. Tá bom? Jesus está num dia de sábado, tinha acabado de fazer um trabalho de colher espigas, tinha sido repreendido pelos fariseus que não concordavam, e agora tinha uma pessoa que precisava de uma ação, de uma providência, de uma ajuda, e novamente Jesus fala sobre ser o Senhor do sábado, e portanto no sábado ele poderia fazer algo extraordinário. Que neste sábado que estamos aqui, a propósito, Deus faça algo extraordinário nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler Mateus 12, 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Aleluia. E por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Que Deus aplique esta palavra em nosso coração. Deus amado, abre o nosso entendimento nesta manhã. Estamos debaixo, Senhor, de tua dependência, Senhor. Estamos debaixo de tua poderosa mão. Estamos aqui, Senhor, para te render glórias e honras. Estamos aqui para reconhecer a tua soberania e a tua bondade e misericórdia em todas as coisas. Neste dia, Deus, fala conosco. Neste dia, Senhor, fala aos nossos corações, edifica a nossa alma através desta palavra. É o que nós te pedimos e cremos, e quem crê diz amém. Pode tomar seus assentos em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Estamos hoje aqui também com a presença, além do missionário Moisés, missionário William Fonseca. Bênção de Deus, a igreja está feliz, diga amém.
Ontem esteve ministrando a poderosa palavra aqui e com os nossos irmãos. Prazer, querido amigo e irmão missionário William. Presbítero Giovanni também já está aqui, faz parte da equipe de missões, né, pastor Vicente? Em nome de Jesus. O missionário rural Deusimar, olha aqui, Deus te abençoe grandemente com a sua família. Aqui está a sua esposa. A igreja está feliz, diga outro amém aí, em nome de Jesus. Muito bem. Meus irmãos, esse é um texto bíblico que, como eu disse para vocês, preste bem atenção. Deus me deu uma palavra muito especial nesse texto e eu quero dividir isso com vocês. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Esse texto bíblico está num contexto que eu introduzi há pouco tempo, citando que era um dia de sábado e na tradição judaica, dia de sábado você não podia fazer as coisas. Dia de sábado era um dia para você não fazer nenhum tipo de esforço. O que empreendesse esforço você não deveria fazer no dia de sábado. Assim dizia a lei judaica, a lei para os judeus. E dentro desse costume, dessa prática, dessa premissa, desse mandamento, os fariseus estavam olhando para Jesus e criticando Jesus, porque Jesus estava fazendo algumas atividades no dia de sábado. E Jesus estava dizendo, eu posso fazer, e eu estou dizendo que é lícito fazer o bem, mesmo que seja num dia de sábado, mesmo que seja considerado um dia de não fazer um outro esforço de trabalho, de labuta. Aí ele citou o exemplo do caso de uma pessoa que se perdeu uma ovelha, a ovelha cai numa cova, ele não deixa ela para morrer, ele vai lá e resgata aquela ovelha. E mais uma vez assim, ele desperta a fúria dos fariseus que não concordavam que ele agisse dessa forma, mas ele dizia, eu sou o Senhor do sábado, não é o sábado que está sendo meu Senhor, mas sou eu que sou o Senhor do sábado. Então eu opero o trabalho independente do dia, da hora e independente de qualquer protocolo que seja estabelecido. Deus é soberano e ele pode agir na hora que ele quiser agir, aleluia. Eu estava num dia no culto e o culto começou, eu tinha acabado de cantar primeiro hino da harpa, pastor. Aí uma pessoa pegou e disse assim, eu quero aceitar Jesus. Aí um obreiro, eu entendi o zelo daquele obreiro, eu entendi. Eu sei que ele não fez isso por maldade, mas o obreiro disse assim, se senta aí um pouquinho que no final do culto a gente ora por você. Aí eu olhei, vi a cena e eu disse, não, ele está querendo aceitar agora, venha agora para o Senhor Jesus, nós paramos tudo para orar por essa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente se prende a algumas coisas, e a missão tem muito disso, de desprender o que nos prende, glória ao nome do Senhor. A missão, quando você trabalha dentro da visão missiológica, quando você trabalha dentro da ótica da missão, ela quebra protocolos, ela quebra parâmetros. O que era normal acontecer de um jeito, pelo cuidado, pelo costume, pela tradição, pelo zelo, que é válido, não estou invalidando, isso é válido, isso tem razão de ser, é importante também. Mas Jesus está dizendo, mais importante é aquilo que você faz debaixo do propósito daquele que te mandou fazer aquilo que você precisa fazer, aleluia. É mais importante você fazer o quê? Cuidar da ovelha, fazer o bem ou cuidar de uma pessoa? Se você cuida das coisas, quanto mais cuidar das pessoas, glória ao nome do Senhor. Nós não podemos perder a máxima de Cristo. Jesus veio fazer o quê? O que que ele veio fazer? Ele veio buscar e salvar quem se havia perdido. Glória ao nome do Senhor. Eu já tive que chegar num culto, na metade do culto, quase no final de um culto, e o culto que eu ia pregar, e o culto que eu tinha que dar a palavra, porque houve uma necessidade de socorro para uma vida, e naquela hora eu era o canal de Deus para fazer aquilo que tinha que ser feito, aleluia. Essa história está mostrando que Jesus está acima de todo e qualquer padrão convencionado por nós, estabelecido por nós, estabelecido por qualquer tipo de parâmetro que prenda você. Jesus nos chamou para cumprir a missão na hora que for necessário fazer a missão. Tem hora que você poderia ter de pensar assim, não, eu programei um lazer,
Eu já vi gente dizendo, não, hoje é domingo, hoje eu não vou para a igreja porque eu tenho que cuidar da minha família. A minha família é minha primeira igreja, a minha família é o meu maior patrimônio, a minha família é o mais importante. Aí eu acho interessante que você passou a semana todinha trabalhando, estudando, fazendo mil e uma coisa. Aí no domingo que você estaria na casa do Senhor, fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, orando, intercedendo, aí você diz assim, não, hoje o meu compromisso mais importante é o lazer. E o lazer é importante também para a saúde espiritual, para a saúde mental e para a saúde física. Mas na hora que você tiver que fazer a obra do Senhor, a prioridade já não é mais o lazer, a prioridade é a obra do Senhor. Quantos de nós renunciaríamos um dia de um shopping? Quantos de nós, uma cultura que prega cada vez mais o hedonismo, uma cultura que prega cada vez mais a satisfação pessoal, uma cultura que prega cada vez mais que você seja feliz, que você se dê bem, que você seja alguém que se importe consigo mesmo, cuide de você, faça o que você tem vontade, faça o que você tem desejo. Aí vem a cultura de Deus e diz assim, renuncie, abra mão, leve a sua cruz de cada dia. Se for preciso, diga não para uma coisa, para poder dizer sim para aquilo que Deus quer que você faça. Porque dentro da lógica de Deus, o mais importante é o que Ele quer e não o que eu quero. Diga amém. Nem sempre o que você quer é o que Deus quer, e nem sempre o que Deus quer é o que você quer. A casadinha vai para um lado e vai para o outro. Jesus está dizendo aqui, eu estou fazendo o bem, mesmo num dia em que poderia ser considerado que não era padrão fazer. Eu estou fazendo o bem, mesmo numa situação que não seria considerada padrão fazer. Mesmo num dia que não seria o normal de fazer. E eu estou insistindo nessa temática para dizer para vocês, é preciso fazer o que tem que ser feito diante de um processo que nós estamos vivenciando nos últimos dias. É preciso fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, precisa ser feito. Amém? Nós estamos numa época, o tema da conferência fala de pandemia, fazendo missões em tempo de crise, no meio de uma crise. E dentro disso, é esse o gancho que eu quero trazer para aplicar essa palavra dessa manhã. Nós precisamos fazer o que for preciso ser feito para cumprir aquilo que Deus nos orientou e chamou para realizar. Quando Jesus está dizendo, se vocês param tudo para ir pegar uma ovelha, será que essas pessoas não têm mais importância do que uma ovelha? Nós, no meio de um contexto pandêmico, meus irmãos, a pandemia afetou todo mundo. Todos nós somos afetados, sim ou não? Todo mundo foi afetado, ninguém escapou. Até quem achava que não ia pegar em você, até quem achava que a reverberação da pandemia não chegaria em você, até quem achava que essa crise não iria bater na sua porta, mas de alguma maneira a crise da pandemia, com todas as suas roupagens, com todos os seus desdobramentos, chegou na casa de todo mundo. Até de quem não acreditava muito, chegou. A pandemia é uma realidade. Todos nós somos afetados. Nós temos muita história para contar lá na frente. Ainda estamos no meio da pandemia, não terminou ainda. Ela está amenizada. Ela está diminuída a sua intensidade. Ela não passou ainda totalmente. Ainda temos pontos críticos para serem trabalhados ao longo desse ano ainda, de saúde pública. Completando a vacinação, completando a imunização da população, trazendo toda uma preparação maior da própria estrutura de saúde para poder tratar com essa enfermidade. Vamos ter que tratar agora um novo boom. O novo boom da doença, ela não é física. A nova onda da pandemia, ela não é física, ela é psicológica, ela é mental. Saúde mental. As pessoas ficaram adoecidas, as pessoas estão afetadas no seu psicológico. Gente que não tinha crise de pânico, desenvolveu crise de pânico. Gente que não sofria de ansiedade, passou a sofrer de ansiedade. Gente que não tinha problema com insônia, agora não consegue dormir. Gente que não tinha problemas de depressão, desenvolveu, catalisou problemas de depressão, que é uma enfermidade. A enfermidade biológica do vírus
vem sendo combatido sistematicamente e sendo barrado ao longo desse período. Graças a Deus que estamos avançando, glória a Deus que estamos avançando. Mas o próximo boom, a próxima onda, o próximo efeito colateral, ele vai se materializar em diversas ações que vão ser vistas. Pessoas cada vez mais agressivas, pessoas cada vez mais violentas, pessoas com pavio curto, pessoas que não suportam nada, pessoas que estão no seu limite. Bateu, já starta todo um estresse. E tudo isso são os efeitos da pandemia. E nós precisamos fazer a obra missionária no meio de um cenário como esse. Os irmãos entendem, amém? Esse é um cenário real, é um problema real. Nós não podemos dizer não tem esse problema, ele existe, ele é real. Nossas igrejas ficaram com limitações de culto. Nós tivemos cerceamento de nossa liberdade de pregar o evangelho por um motivo óbvio. Uma razão clara. Houve um impedimento de maneira muito clara, muito óbvia, gerada pela limitação de saúde, gerada e provocada pela limitação da própria saúde. Em virtude disso, meus amados irmãos, nós passamos a sofrer com a própria propagação do evangelho. O evangelho, ele sofreu um impacto nisso. Ora porque as pessoas adoeceram, ora porque as pessoas tiveram um desinteresse, um desânimo, todo um processo que impactou a vida delas. Mas o que acontece? Nós tivemos que continuar trabalhando, sim ou não? Tivemos que continuar trabalhando. Em meio da pandemia, você encontrava gente circulando. Em meio da pandemia, você encontrava gente no mercado. Em meio da pandemia, você encontrava gente na fila dos bancos. Em meio da pandemia, você encontrava diversos focos de aglomeração. Em meio da pandemia, o movimento não deixou de existir, apesar que em momentos mais pontuais e agudos, travou muita coisa. Só que o que acontece, escute o cenário que eu estou desenhando aqui para você. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Se nós nos levantamos para tirar a ovelha lá da cova que caiu, por que é que nós não nos levantamos para fazer o bem, mesmo no dia de sábado? Eu estou usando esse dia de sábado como um dia restritivo. Era um dia de restrições. Era um dia que você não podia fazer tudo. Era um dia que tinha limitações. Mas mesmo assim, Jesus disse: vocês, quando era para pegar uma ovelha e tirar ela da cova, vocês tiravam. Então por que é que você não pode se mobilizar para olhar para uma pessoa que precisa de algo além do que uma ovelha, mas precisa de uma ajuda? Aleluia! Oh, Ramaha Shurikanda Manas. Ele está dizendo para a gente: você travou por causa da pandemia. Por causa da pandemia você não evangelizou. Você nem usou suas redes sociais. Você nem usou os canais que você tinha. Você se escondeu. Você travou. E você disse: eu não posso fazer porque é dia de sábado. Eu não posso fazer porque é dia de sábado. Eu não tenho como fazer porque é dia de sábado. Parafraseando: eu não posso fazer porque estamos na pandemia. Eu não posso fazer porque estamos numa crise. Eu não posso fazer porque está tudo parado, e o Senhor está dizendo: sábado também é o dia de fazer o bem. Aleluia, aleluia. Sábado também é o dia de fazer o bem. Ou seja, mesmo diante de cenários impeditivos, cenários complexos, cenários limitadores, cenários que nos travam, nós que somos chamados por Deus para cumprir a missão, não podemos travar. Convém que a gente faça o que tem que ser feito para que o nome do Senhor seja conhecido em todos os povos, línguas e nações. A obra missionária não para. Aleluia. Mesmo com toda essa problemática, não deixou de ter trabalho no Uruguai, não deixou de ter trabalho na Gâmbia, não deixou de ter trabalho na Espanha. Não dava para ser de um jeito, era de outro. Não dava para ser numa modalidade, era noutra. Na Venezuela, no Paraguai, no sertão, nos ribeirinhos, aonde estava existindo gente que precisava, nós missionários não podemos abrir mão dessa missão. Ela é para o dia de sábado, porque uma vida vale mais do que uma ovelha, uma pessoa vale mais do que as coisas, uma pessoa vale todo o esforço que nós empreendemos. Aleluia. Isso é consciência. Dê glória ao nome do Senhor.
Isso é consciência, você faz, não olhando para si mesmo, você diz, de nada tenho a minha vida por preciosa, de nada tenho a minha vida por preciosa. Quantos de nós nos arriscamos em muitos momentos, e não falo só no contexto da pandemia, nos arriscamos quando vamos num bairro onde tem um índice de violência muito grande, nos arriscamos quando vamos para um país onde a perseguição ao cristianismo é uma realidade. Diga-se o Afeganistão agora, diante do movimento dos talibãs, que privam a expressão da fé cristã e matam as pessoas que se dizem cristã. O que dizer lá da Colômbia, aonde as Farc, os resquícios das Farc, os resquícios do exército paralelo, olham para você e dizem, se você é cristão, você não é bem-vindo aqui, você não é aceito aqui. Lá tem pessoas dizendo, de nada tenho a minha vida por preciosa. É dia de sábado, mas é dia de fazer o bem, glória ao nome do Senhor. É dia de sábado, mas é dia de dizer, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. É dia de sábado, mas é dia de mobilização. E o Senhor não espera nada menos que nós façamos o que tem que ser feito. Dê glória ao nome do Senhor. Deus não espera outra coisa que seja feito aquilo que tem que ser feito. A expectativa é essa. A expectativa é que você se mova. A expectativa é que você se mobilize. Duas coisas aconteceram nessa afetação gerada pela pandemia. Você teve um grupo de pessoas que buscaram mais a Deus, mas teve um grupo de pessoas que se distanciaram mais de Deus. Você teve um grupo de gente que passou a orar mais, passou a descobrir a sua particularidade devocional com Deus, que devido à agitação do seu dia a dia, eles não estavam tendo. Teve gente que aproveitou esse momento de desaceleração. Teve gente que aproveitou essa brecha desse espaço que foi gerado para estar mais dentro de casa, para estar mais com sua família e desenvolver atitudes que estavam esquecidas. Respeito, amor, dedicação. Mas também teve gente que foi para o outro lado. Teve gente que o distanciamento acelerou. E não só o distanciamento social, mas o distanciamento do próprio Deus. Tem gente que passou-se a se interessar por outras coisas e perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Nós temos pessoas que se afastaram da igreja, se afastaram da fé, perderam o ânimo, se tornaram agora com aquele tipo de pensamento de que não acredito mais em nada, não acredito em ninguém, eu duvido de tudo, eu não sei nem se Deus existe. Se Deus existe, por que deixou essa pandemia acontecer? Pessoas que perderam seus parentes, perderam familiares, o luto e a tristeza veio sobre sua casa. Então, o movimento das pessoas foi difuso, não foi de uma única maneira, foi diverso, não foi de um único jeito. No meio de um quadro pandêmico, muita gente passou a não buscar mais a Deus, enquanto ainda tem os remanescentes, glória ao nome do Senhor. Ainda tem aqueles que dizem, eu estou aqui igual os 7.000. Os 7.000 que não curvaram seus joelhos a Baal e que mantêm o compromisso vivo para com Deus, aleluia. Durante a pandemia eu ouvi até algumas pessoas dizerem, eu acho que só é crente eu acho que só sobrou eu de crente nesse negócio. Eu escutei gente achando que de tão desesperador que estava o cenário, de tão caótico, de tão desagregador que o cenário era, que teve pessoas que começaram a desenvolver uma ideia de cavaleiro solitário, que somente ele ia escapar, e que Deus estava colocando um juízo sobre a terra, e portanto ele escaparia, mas os outros não iriam escapar, porque estavam confrontados pelo Senhor. Às vezes o sentimento de Elias, sabe, na caverna, às vezes quando você fica um pouco isolado, você desenvolve algumas ideias muito individualistas, umas ideias que você acha que é só você que sobrou, que ninguém mais se interessa, que ninguém quer saber mais do evangelho, que ninguém mais é verdadeiro, que ninguém mais tem compromisso, que ninguém mais ama a obra do Senhor. Elias fez isso, ele achou que só tinha ele agora. Isso acontece porque quando você tem um movimento difuso, que não é convergente, você tem um grupo que busca Deus, mas você tem um grupo que de tanto se distanciar de Deus, nos dá a ideia que está tudo perdido. De tanto se distanciar de Deus, o cenário fica pintado de maneira extremamente destruidora.
avassaladora, e você fica, meu Deus, como é que vai ser, meu Deus do céu? Eu estou vendo gente se desviando, eu estou vendo gente negando a fé, eu estou vendo gente que outrora era uma bênção na igreja, comungava, participava, agora faz vergonha com um testemunho que não louva o nome do Senhor. Pessoas que outrora tinham uma vida de oração, uma vida de quebrantamento e de dedicação, agora aparentam uma ojeriza, uma rejeição ao Evangelho, ao próprio Cristo, à igreja, ao corpo do Senhor. Elias estava passando por essa, ele ficou sozinho na caverna e ele começou a dizer, só tem eu, não tem mais ninguém. Aí o Senhor aparece e diz, deste besteira, Elias, não tem só você não, tem mais de 7.000 que não se curvaram a Baal. Você acha mesmo que está tudo acabado? Não, ainda tem muitos que amam ao Senhor, aleluia. É um desafio num quadro pandêmico como esse. É um desafio, meus irmãos, muito grande a situação como essa. Mas nós temos que fazer, nós temos que nos mobilizar. Se nos mexemos para outras coisas, quanto mais para o reino de Deus. Diga amém. Se nos movemos para o nosso trabalho, se nos movemos para outras atividades, se nos movemos inclusive para o nosso próprio lazer, que é legítimo, precisamos dele também. Mas se nos movemos para tudo isso e não nos movemos para aquilo que Deus está nos mandando fazer, isso está errado. Não o seu lazer, não o seu trabalho, não suas outras atividades, mas é a sua indiferença para aquilo que precisa ser feito. O que tem que ser feito merece ser bem feito e tem que ser feito agora, porque o tempo está urgindo, aleluia. Se vemos o que Deus vê, diga comigo, se vemos, diga forte, se vemos o que Deus vê, nos movemos na direção que Ele aponta. Diga amém, aleluia. Se você vê o que Deus vê, você vai se mover na direção que Ele está apontando. Dê glória ao nome do Senhor. Qual é a direção que Ele está apontando? Enquanto os fariseus só conseguiam olhar e ver que Jesus ia fazer um milagre no sábado, enquanto a percepção dos fariseus era que você está quebrando o protocolo, você está quebrando o protocolo, você está quebrando o que está orientado, você está quebrando isso, está quebrando aquilo outro, enquanto o fariseu só conseguia ver isso. E não é que o protocolo não fosse importante, vocês estão me entendendo? Eu não estou menosprezando os protocolos, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que quando você vê o que Deus vê, você vê além dos protocolos. Dê glória ao nome do Senhor, aleluia. Se você não vê o que Deus vê, você só enxerga o protocolo. Não pode fazer esforço no dia de sábado. Não pode fazer nada no dia de sábado. O protocolo judaico era esse. A escritura judaica, a lei judaica, o mandamento judaico era esse. Você não pode fazer a coisa no dia de sábado. E aí os fariseus, o texto diz que os fariseus se reuniram para tentar o acusarem, botar uma casca de banana em Jesus, tentando ver se Jesus caía numa pegadinha, e começaram a dizer, e aí, você vai quebrar? Vai quebrar a norma? Vai quebrar o mandamento? Vai quebrar a lei? Aí Jesus disse, vocês por causa das coisas, vocês quebram as normas. Por causa da ovelha que caiu na cova, você vai lá e quebra a norma. Por causa do dinheiro que você vai ganhar, por causa do salário que você vai ter, por causa da recompensa que será dada para você, você quebra protocolo. E por que você não quebra protocolo para ganhar uma alma para Jesus? Aleluia! O irmão André, famoso André, o contrabandista de Deus. Quem pegar esse livro, você pega uma preciosidade. Leia esse livro. Irmão André, o contrabandista de Deus. Ele contrabandeava Bíblias. Ele passava a Bíblia. Não sai a palavra não, engasgou a palavra aqui. Ele contrabandeava. Eita, cheguei nela. Ele passava Bíblias escondido na cortina de ferro, que não podia entrar com Bíblias em países onde havia uma perseguição ao cristianismo, e ele colocava Bíblias escondidas debaixo do banco, debaixo do estofado lá do carro dele, e ele entrava, meu Deus do céu, e eu me lembro de uma cena que eu li a cena e ela está viva aqui na minha cabeça. Ele entrando na Lituânia e passando pela fronteira,
e o guarda se aproximou para fazer a vistoria no carro, e as Bíblias estavam no banco de trás, cobertos apenas por um pano. E ele abriu o capô, abriu o motor, abriu isso, aquilo, outro. Quando chegou e olhou, aí o irmão André disse: Senhor, cega os olhos desse guarda, porque ele vai ver que as Bíblias estão aqui no banco de trás. E o guarda colocou a cabeça para dentro do carro, olhou, saiu, entregou o documento e disse: está tudo certo, pode seguir. Aleluia! Eu não sei se ele viu, se ele não viu. Eu sei que o Senhor, de alguma maneira, fez com que aquelas Bíblias entrassem num país que era proibido entrar a Bíblia. Eu estou dizendo para você, ele quebrou o protocolo, ele quebrou o que estava estabelecido, porque existia algo mais importante, algo mais valioso, algo mais prioritário. Vidas precisavam ser salvas. Glória ao nome do Senhor. E não falo da salvação física, porque a salvação física, você vê a própria dificuldade das pessoas se cuidarem para gerarem salvação física. Se você pensar da salvação biológica, salvar vidas, biologicamente falando, é um nível que o Estado, que a saúde consegue chegar. Mas o Evangelho consegue ir além do estado físico. O Evangelho consegue ir além de salvar o corpo. O Evangelho consegue fazer muito mais por uma pessoa. Ele consegue ir na salvação mais profunda de um homem, que é a sua vida espiritual, a sua inteireza espiritual, a sua integridade espiritual, o âmago do seu ser. Todo ser humano é um ser espiritual, que tem um corpo, que tem uma alma. E esse ser humano, a Bíblia, a palavra, o Evangelho, Jesus Cristo consegue salvar não apenas o biológico, mas principalmente consegue salvar o espiritual. Aleluia. É por isso que lamentavelmente perdemos alguns irmãos. Mas o que nos consola diante das perdas que nós tivemos, o que gera consolo ao nosso coração, é saber que esses irmãos descansam com o Senhor. E que em breve, em nome do Senhor Jesus, quando o Maranata chegar, quando o dia do Senhor vier, quando a revelação de Cristo vier e disser: venham, 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 e quando chegar esse dia, nós reencontraremos nossos irmãos para a glória do Senhor. Aleluia. O texto que eu li para vocês está falando sobre isso. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Diga amém. E a obra do Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. Do que tirar uma ovelha do buraco, é mais importante fazer o bem no dia de sábado, com todas as suas restrições. É mais importante do que qualquer outra coisa. Diga amém. Se você olhar como Deus vê, você vai ver isso que eu estou dizendo. Se você enxergar o que Deus vê a ovelha fora do rebanho. Deus vê a ovelha que está fora do aprisco. Deus vê o perdido. Deus vê o doente. Tanto que Jesus disse: eu não vim para quem estava bom, eu vim para quem está doente. Eu não vim para quem acha que não precisa de mim. Eu vim para quem reconhece que precisa de mim. Eu não vim para quem se percebe de alguma maneira que não precisa de mim. Eu vim para quem reconhece: eu sou pecador, eu preciso do Salvador. Eis aqui o Salvador, Jesus. Aleluia. Essa é a premissa que eu trago para vocês no dia de hoje. Nós temos muitas limitações que foram geradas, mas nós continuamos fazendo o que tem que ser feito no dia de sábado. E a pergunta que vem, meus irmãos, é que tem muitos atendendo ao chamado para fazer o que precisa. Dê glória ao nome do Senhor por isso. Tem muita gente atendendo ao chamado. Tem mais gente do que você imagina. Quando a gente olha para o que está acontecendo na China, e você vê uma igreja de mais de 300 milhões de cristãos, trabalhando no sistema, vamos dizer assim, trabalhando offline, trabalhando por baixo, como fogo de monturo que vai queimando por baixo. E você vê igrejas em pequenas comunidades, em pequenas casas, movimentos que Deus está gerando dentro da China, apesar de toda a resistência existente ao Evangelho de Cristo, num país de prevalecência comunista, aonde a ideia central é que Deus é um prejuízo para a vida das pessoas.
onde Deus atrapalha a vida das pessoas, onde quem tem que responder pela vida das pessoas é o Estado, onde o Estado é idolatrado e Deus é colocado como um segundo plano. Porque se Deus for evidenciado, ele disputa essa posição de deificação, de deidade que é dada ao Estado. E nisso entra uma questão filosófica, uma questão espiritual, materializada no dia a dia das pessoas. Então tem uma resistência ao Evangelho, tem uma resistência à expressão cristã, tem uma resistência, mas mesmo assim, num país como aquele, que muitos diriam que não está sendo alcançado, que não consegue chegar lá, de alguma maneira, o Espírito de Deus está movendo, e tem gente fazendo o que precisa ser feito. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Tem pessoas que estão trabalhando lá, que não podem divulgar, não podem dizer, não pode se anunciar. Aqui entre nós, pastor Vicente, tudo que nós fazemos vai para a rede social. Tudo que nós realizamos, todo mundo toma conhecimento. A gente termina um culto, a gente posta, culto tal. A gente teve uma noite abençoada, um culto poderoso, comungamos isso com os irmãos. Hoje cada celular é uma produção de conteúdo. Cada celular tem uma possibilidade de se conectar com tanta coisa. Então é rápido, é ligeiro. Mas lá não. Em países que tem a perseguição, em países em que a coisa é velada, em países que se você colocar o nome cristão, o nome Jesus, o nome Deus, o nome Bíblia, em países que se esse nome aparecer dentro da sua busca, ela é travada, a internet derruba, quebra, você não consegue. Nesses países, aparentemente, não está sendo feito nada. Mas eu vou dizer para você, quando a gente enxerga o que Deus está vendo, nós vamos na direção em que Deus está apontando. Quando a gente percebe o que Deus quer, nós vamos na direção em que Ele está mandando ir. E tem muita gente que não se curvou a Baal e que está lá, dando a sua vida em favor dessa causa, para a glória do Senhor Jesus. Nós temos que compreender, há um mover de Deus, diga amém. Há um mover de Deus. Tem muita gente fazendo o que precisa ser feito, diga amém. Ao mesmo tempo que você vê na pandemia a crise daqueles que se distanciaram, que é um lado, que é um aspecto, você tem o outro lado, a aproximação, a dedicação, a abnegação, a entrega de outros que decidiram caminhar para mais perto do Senhor, aleluia. A pergunta que eu faço a você é: você vê a situação, o que é que você faz? Você vê a situação, o que é que você faz? Você vê a ovelha que precisa ser alcançada, o que é que você faz? Você vai dizer assim: a igreja deveria fazer isso. E eu pergunto, o que é que você está fazendo? Não, aqui, a igreja devia estar pregando aqui nessa rua. Eu pergunto, o que é que você está fazendo? A igreja era para ter dado, não sei, umas cestas básicas para aquela comunidade. Eu pergunto, o que é que você está fazendo? Se você vê o que Deus está te mostrando, não é para você jogar a peteca para o outro, não é você lançar a batata quente para o outro. Quando Deus te mostra alguma coisa, é para você ir na direção daquilo que Ele está mostrando para você fazer, aleluia. Quem muito critica, pouco faz. Quem muito aponta, pouco realiza. Quem muito desdenha, na verdade, está desejando aquilo que você está fazendo e desdenha para poder ocupar a espaço e lugar que você está ocupando. Nesta visão, meus irmãos, você não consegue fazer o que Deus quer que você faça. A visão não é a crítica, a visão é a ação, é abraçar a causa, é dizer: eis-me aqui, Senhor, aleluia. Ah, pastor, eu acho que essa igreja era para ser mais avivada. Você deve ser mais avivado, diga amém. Rapaz, eu acho que esse culto está muito parado. Você que tem que se mexer. Eu acho que a gente era para evangelizar mais. Cadê você evangelizando? Cadê você? Não, eu só vejo esses cultos grandes ali na igreja. Eu quero ver o culto aqui na favela. Eu quero ver o culto aqui num lugarzinho que não tem quase ninguém. As portas caindo, as janelas caindo. Ei, cadê você que não está lá? Cadê você que não está lá? Entenda uma coisa: quando Deus te incomoda, é porque Ele está despertando alguma coisa em você. Deus não te incomoda para murmurar, Deus não te incomoda para criticar, Deus não te incomoda para botar o dedão apontador na vida dos outros, não. Deus te incomoda para te imobilizar, para que você desperte, para que você haja, aleluia. Deus incomoda você para você fazer alguma coisa. Se você se sente incomodado por alguma coisa, você tem que fazer.
Às vezes a gente passava e via os moradores de rua. E quantas vezes eu estava no meu carro e tinha pessoas comigo no carro e diziam assim: oh meu Deus do céu, ninguém vai fazer nada. Aí eu olhava assim e disse: ninguém, quem é ninguém? Quem é ninguém? Outra vez eu estava chegando também na praça e vendo vários moradores de rua. Aí o pessoal que estava comigo no carro disse assim: ei, a igreja devia fazer alguma coisa. Eu disse: é verdade. E quem é a igreja? E quem é a igreja? A igreja somos nós, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Ah, a gente era para estar fazendo um trabalho lá no sítio tal. Cadê você? Se disponibiliza quantos dias? Quantas vezes da tua semana você pode ir lá para o ponto de pregação? Não, eu acho que a gente tinha que evangelizar na feira. Cadê você na feira, meu irmão? Cadê você na feira? Eu acho que era para evangelizar os empresários. Era para fazer uma reunião com os empresários. Cadê você que não mobilizou? Ei, quando você vê o que Deus está vendo, você vai na direção em que Ele está apontando. Aleluia. A crítica é muito cômoda porque joga a responsabilidade para o outro. A crítica é muito confortável, porque te dá uma sensação que você não tem nada a ver com isso, e que são os outros que não estão fazendo, são os outros que não estão mobilizando. Aí é muito bom, porque você se sente aliviado, porque você falou. Não, eu falei, botei para fora, eu disse mesmo. E ainda tem uns que são mais impetuosos e dizem assim: eu falo a verdade, eu não tenho medo de ninguém. Eita Jesus! Eu quero ver você no matutino. Eu quero ver você na consagração. Eu quero ver você no evangelismo. Eu não quero ver você apontando para a vida dos outros. Eu quero você dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer o que te interessa. Aleluia. Jesus chegou aqui para esse momento e estava dizendo: o que interessa é que eu sou o Senhor do sábado, disse Jesus. Eu sou o Senhor do sábado, eu quero curar, eu quero fazer o bem. Ele olhou para o homem que tinha a mão mirrada e disse: fique são, seja curado. E o homem voltou com sua mão ao normal, igual a outra. Glória ao nome do Senhor. Irmão, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus não te mostra uma coisa para você se tornar um azedume, para você se tornar um cri-cri, para você fazer um mimimi, para você ir para a internet e fazer a sua vomitação, da sua indignação. É muito mais profundo que isso, porque ir para a internet e vomitar é fácil. Eu quero ver você colocar a mão no arado e dizer: eis-me aqui, Senhor, aleluia. É muito confortável ir para as redes sociais detonar, criticar. Tem agora o movimento dos haters. Os haters, as pessoas que vão para a internet com agressividade, derruba e critica e lacra. Eita, vou lacrar, pá! E diz uma coisa que ninguém disse, e diz uma coisa que enquadra o outro. Eu quero saber, é você cumprindo a vontade de Deus. Isso eu quero saber. Gente para criticar tem de sobra, gente para trabalhar. O Senhor procura os ceifeiros, o Senhor procura obreiros. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Gente que coloca a mão no arado e diz: o problema é grave, o problema é real, não estamos maquiando não, o problema existe, mas nós vamos enfrentá-lo em nome do Senhor Jesus. Temos essa limitação, temos essa dificuldade, mas o Senhor vai conosco. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Você vê a situação, o que é que você faz? Você vê a situação, como é que você age? Você vê os sertanejos precisando, o que é que você faz? Você vê sua rua precisando, o que é que você faz? Você vê as nações clamando, o que é que você faz? Você vê a necessidade do teu próximo, e não estou falando apenas necessidade social. Necessidade social é um ponto importante e necessário. Mas eu não estou falando somente disso, eu estou indo no mais profundo, além disto, algo mais arraigado na vida da pessoa, que é a sua necessidade de restauração de vida espiritual. Na sua vida espiritual é que começa todas as coisas para que Deus tem para você. Aleluia. Diga comigo: é a partir do espiritual. Deus está movendo, veja o que Deus está fazendo. Glória ao nome do Senhor. Deus está movendo. A igreja da Venezuela, pastor Lira está aqui. A igreja da Venezuela, no meio de uma pandemia doida dessa, pastor Lira,
está lá Lindinalva, está lá Lugin, estão lá. O que aconteceu? Jesus está salvando, Jesus está curando, Jesus está batizando. Aí você olha um vendaval de pobreza, de dificuldade na Venezuela, um caos social na Venezuela, as reuniões cheias, o povo cheio, com sede de Deus, e tem gente lá dizendo: eu estou aqui para fazer o que Ele me mandou fazer. Já avançou para mais um estado, já foi para Valência agora, já avançou Darwin, está lá avançando, já está em Maracaibo, já está em Barquisimeto. O que é isso? É porque tem o mover de Deus, tem gente ouvindo a voz de Deus, tem gente dizendo, no meio de uma pandemia dessa, no meio de um problemão desse, tem gente dizendo: mais importante do que tirar a ovelha da cova é fazer o bem, e fazer o bem é decretar, declarar, abrir a boca e dizer: seja curado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. É o texto que eu li para vocês. Quem está entendendo essa palavra aqui nesta manhã? Aleluia. Oh, aleluia. Não veja só uma parte do movimento de Deus, perceba a direção que Ele move a igreja. Dê glória ao nome do Senhor. Não veja só um momento, veja para onde Deus está movendo a igreja. Às vezes, pastor Fábio, a gente vê um culto avivado, um culto abençoado, a gente chora, a gente diz assim: rapaz, Deus está fazendo uma coisa linda. Às vezes você vê Deus tocando nos corações, convertendo as pessoas aceitando Jesus, e você fica maravilhado com isso. Mas eu quero que você não veja só isso, veja para onde Deus está levando tudo isso, aleluia. Eu não quero que você se maravilhe só com o milagre que Ele fez, com a cura que Ele realizou. Eu não quero que você pense apenas naquilo de extraordinário que está acontecendo agora, que Deus está fazendo agora, em países, em povos, em nações. Tem coisas para a gente ficar assim de boca aberta do que Deus está fazendo. Deus está movendo as nações, irmãos, aleluia. É porque às vezes a gente foca tanto no problema, foca tanto na pandemia, foca tanto na crise, que a gente está esquecendo. Deus não deixou de trabalhar na crise. Deus não deixou de agir na crise. Deus não deixou de operar na crise. A crise está acontecendo, mas a gente ouviu várias vezes uma frase que é emblemática: os céus não estão em crise. Quem está em crise somos nós, com nossas debilidades, com nossas fraquezas, com nossas limitações, com os problemas reais que acontecem no nosso dia a dia. Somos nós que estamos em crise, somos nós que somos frágeis, somos nós que temos nossa pecaminosidade, nossa fragilidade biológica, psicológica e espiritual. Mas Deus não, Ele continua sendo Deus, Ele continua onipotente, onipresente, onisciente, Ele continua maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele continua o mesmo, aleluia. Não fique só maravilhado com o que Deus está fazendo, mas perceba para onde esse movimento está nos levando, aleluia. Gente, uma coisa que acontecia muito com os profetas é que os profetas tinham uma condição privilegiada, que Deus revelava a eles coisas que iriam acontecer. E quando você tem a visão do que Deus vai fazer, ou o que Deus está agindo, ou para onde Deus está indo, o seu coração fica mais equilibrado, mais seguro e mais confortado no Senhor. Quando você está um pouco perdido, sem saber o que é que Deus quer, aquilo traz uma certa ansiedade dentro do teu coração. Mas os profetas, eles tinham muito disso. Os profetas eram canais de Deus. Os profetas, eles viam antes por revelação. Quando Deus prometeu dar o derramamento do seu Espírito Santo à igreja, Ele dizia que haveria visões, Ele daria visões às pessoas. Jovens, idosos, teriam revelações de Deus. Eu peço para que Deus nesta manhã abra teus olhos para você ver as revelações de Deus para a sua igreja. Deus está movendo sua igreja, aleluia. As coisas não estão acontecendo soltas, gente. Não é um acontecimento isolado, não é um fato pontual. Tem uma conectividade, tem um mover, tem um agir, tem um rio fluindo, tem um curso sendo desenhado. E o soberano Deus, na sua ação plena e poderosa, já sabe exatamente para onde tudo isso vai.
Abra o seu coração para pedir a Deus: Senhor, me mostra para onde esse movimento da tua igreja está levando a gente. Me mostra o que é que tu está querendo, Senhor. Me mostra. De repente você vai ter que priorizar o que tem que ser priorizado. De repente você valorizou mais as festas do que o Senhor da festa. De repente você valorizou mais a forma do que o conteúdo. De repente você priorizou mais coisas do que pessoas. De repente você se ateve mais ao material do que ao espiritual. E todo esse movimento de Deus, de operações, de maravilhas, Ele está querendo dizer para você algo para a sua vida. Aleluia. Para onde Deus está te levando? Para onde Deus está te levando? Peça comigo: Senhor Deus, levante sua mão, diga: Senhor Deus, me mostra, Senhor. Me mostra o que tu está fazendo, Deus. Me mostra qual é a direção desse teu mover, Senhor. Me mostra o que tu está querendo com a igreja, Senhor. Me mostra, Senhor, fala conosco, Senhor, aleluia, aleluia. Nos mostra, Senhor. Eu peço que o Espírito Santo de Deus traga revelações sobre a sua vida. Eu peço a Deus nesta hora, em nome de Jesus, você que está confuso, você que está completamente desnorteado, você que está sem entender um monte de coisa na sua vida, você que está com muitas interrogações, com muitos questionamentos, eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, conforme foi profetizado por Joel, o profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Santo Espírito, aleluia, e esse derramamento abriria visões de Deus para a sua vida. Eu peço que Deus te dê visões e Ele te mostre a vontade dEle para você, aleluia. Gente, o mover de Deus no meio da crise leva à restauração de vidas, salvação, mensagem de fé e cura. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. A mensagem de Deus no meio da crise é Deus está falando com a gente. Deus está falando com a gente. Em quadros impeditivos, limitantes e excludentes, Deus está falando com a gente. Abra seus ouvidos para ouvir o que Deus está falando com você. Aleluia. Segunda coisa que eu quero dizer, já vou partir para o finalmente. Segunda coisa que eu quero dizer para você nesta manhã. Além de ter dito para você, em primeiro lugar, que se vemos o que Deus vê, nos movemos na direção que Deus está mostrando. Você tem que entender o que é que Deus está mostrando. Jesus mostrou para aqueles fariseus que não era mais importante pegar a ovelha que caiu na cova e tirar da cova. Era mais importante fazer o bem para aquela pessoa que precisasse ser curada naquele dia, naquela hora. Isso era o mais importante. Se você vê o que Deus vê, você vai na direção que Deus está te mostrando. E você vai priorizar isso. E isso será de fato uma prioridade na sua vida. Abra seu coração para isso. Segunda coisa, a missão em meio à crise revela um grande número de desigrejados. Existe um grande número de pessoas. Vocês lembram que eu te falei que duas coisas aconteceram na crise? Um grupo foi buscar Deus. Um grupo se aproximou mais de Deus. Mas teve um grupo que ficou mais distante. Teve um grupo que se dispersou. Teve um grupo que foi para longe. E nesse movimento, o distanciamento quebrou algumas relações. O distanciamento promoveu um número grande de órfãos espirituais. Preste bem atenção que esse assunto é muito sério. Nós temos hoje um volume de pessoas que estão órfãos, estão carentes de paternidade. Eles não estão conectados espiritualmente a uma liderança, a uma mentoriação, a uma orientação. Eles simplesmente entraram por um caminho equivocado. O distanciamento foi quebrando relações, foi quebrando as conectividades, foi quebrando os pertencimentos. E as pessoas começaram a gerar uma linha de conduta aonde não demonstra mais o respeito, a honra, a atenção, a submissão. Não respeita mais pai, mãe, não respeita mais pastor, não respeita mais autoridade. Tudo isso ele vem sendo quebrado devido à desconstrução de muitas relações que o distanciamento potencializou. Aquilo que já existia em algum nível foi simplesmente potencializado com a pandemia. A pandemia, no meio dessa crise maluca que nós vivemos, ela trouxe uma quebra maior das relações. Em alguns casos foi assim que aconteceu.
E isso aumentou o número de desigrejados. E se não fosse suficiente, escutem bem o que eu vou dizer. Se não fosse suficiente, além de termos um cenário pandêmico, se não fosse suficiente, ainda teve a potencialidade, a catalisação dos escândalos. Os escândalos promovidos por erros, por falhas, por coisas erradas que foram cometidas, os escândalos, eles fizeram encarcar ainda mais o sentimento de não pertencer. Eu não faço parte disso. Eu não me congrego. Eu não tenho igreja local. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Eu vou para todo lugar, eu vou para toda igreja, eu vou para todo lugar. Eu não tenho conectividade, não tenho relação, não tenho isso. Por que você não tem isso? Não, porque fulano de tal fez isso, Beltrano deu mau testemunho. Os escândalos, eles aumentaram, fomentaram, jogaram luz, jogaram a gasolina diante daquele cenário que já era ruim. Outra coisa, as fragilidades, as fraquezas. As pessoas, elas se desconstruíram emocionalmente e se tornaram mais frágeis emocionalmente. Enquanto alguns se tornaram mais resilientes, outros, e isso é uma grande maioria, a maior parte se tornou mais frágil. Coisa que suportava antes, não suporta mais. Uma palavra que suportava antes, não suporta mais. Uma contrariedade que suportava antes, agora não suporta mais. Virou pavio curto, virou melindroso, virou sensível demais. Não me toque, não me toque, me respeite, não me toque. Não fale assim comigo, não diga isso, e não sei o quê. As fragilidades foram desconstruindo aquela postura mais resiliente, mais segura, mais forte. E aí se tornou uma brecha para catalisar esse distanciamento e aumentar o número de desigrejados. Pessoas que não pertencem a nenhuma comunidade. Pessoas que não têm conexão nenhuma. Pessoas que não construíram mais raízes. Vivem numa ideia do abstrato. Eu sou de todo mundo, não sou de ninguém. Eu pertenço a tudo, mas não pertenço a nada. Eu sou do reino de Deus. E temos que tomar cuidado. Apesar da expressão reino de Deus ser uma expressão profunda, uma expressão ampla e uma expressão agregadora, você tem gente usando a expressão reino de Deus, não para falar do reino de Deus, mas sim para se excluir do processo de pertencimento, para não se sentir submisso a nada, para não ter que dar prestação de contas de sua vida e dos seus atos. E isso tudo, durante uma pandemia, durante uma crise, foi aumentando, aumentando, aumentando. E isso é um cenário de missões que nós temos que enfrentar. Essa é uma realidade missiológica. Vamos tratar com pessoas que estão desinteressadas. Pessoas que antes tinham amor pela missão, não depende. Pessoas que antes eram colaboradores em sua igreja, com a obra missionária, não. Eu já ajudo fulano de tal. Às vezes não sabe nem quem é, não sabe nem da história, mas dentro da sua visão, para pregar uma pretensa autonomia, uma pretensa liberdade, diz, não, eu já ajudo aquele ali, eu já faço isso. E não que seja errado ajudar um missionário, um obreiro, aonde quer que ele esteja. Eu estou falando da motivação. Eu estou falando do que está dentro do coração, o motivo que está gerando isso, o motivo que está catalisando isso. Outra coisa que também aumentou o número dos desigrejados, além dos escândalos, além das fragilidades, a baixa qualidade de vida cristã. Nós temos um tipo de cristão que é nominal. Ele não tem prática de vida. E isso traz uma baixa qualidade de vida cristã. Isso aumenta a quantidade de desigrejados. Você tem pessoas que não desenvolvem a sua fé na igreja local. Eles não desenvolvem a sua vida no pertencimento da igreja local. Eu me preocupo muito de verdade, quando converso com alguém, que o que ele me diz é, você pertence aonde? Não pertence a lugar nenhum. Eu estou aqui, estou para ajudar todo mundo. Eu digo assim, não, é bonito você ajudar todo mundo, mas você tem que pertencer a algum lugar. Você tem que ter um lugar para sentar. Jesus, isso aqui é para você que não está pertencendo a nenhum lugar, preste atenção. Jesus que é Jesus. Jesus que é Jesus. Ele fazia o ministério evangelístico dele. E de repente diz, e ele vinha para a sinagoga como era costume. E ele voltava para a sinagoga como era costume.
O que ele está dizendo para mim com isso? Jesus, que é Jesus, tinha o ministério de pregar o evangelho, ele ia e fazia todo um trabalho evangelístico e missiológico, mas ele tinha aonde voltar para ser alimentado, para ser corrigido, para ser confrontado, para ser aprendido, para ser ensinado, para ser tratado em nome do Senhor Jesus, aleluia. Você que prega o evangelho, você que canta, você que faz a obra, você não pode usar desse pretexto para dizer: eu não tenho satisfação a dar ao meu pastor local. É errado esse pensamento. Você tem sim satisfação a dar. É lá que você vai ser consertado, trabalhado, confrontado e ajudado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes você pode até ser um bom pregador, mas ser um péssimo crente. Às vezes você pode ser um bom expositor de textos bíblicos, mas pode ser um péssimo vivenciador daquela palavra que você mesmo anuncia. É por isso que você precisa pertencer, você precisa estar ali, porque ali o Senhor trata com você. Às vezes trata com seu orgulho. Eu encontrei gente dizendo: não vou lá na doutrina da minha congregação, que eu não tenho nada para aprender. Eu que tenho para ensinar para esse pastor aí. Ele não sabe nem pregar direito, fala como se tivesse uma batata na boca, não sabe nem falar direito. E eu olhei para o cidadão e disse assim: você acabou de perder uma grande oportunidade de aprender sobre humildade e submissão. Você deve estar todo dia lá, com a batata na boca que tiver o seu pastor lá. Você está lá aprendendo a ser humilde de coração, quebrantado de coração, para entender que não é você, é Deus em você, aleluia. Isso é um problema sério, porque é uma baixa qualidade de vida cristã. É uma vida cristã muito rala, muito superficial, é movida por eventos, é movida por factoides, é movido por glamour, é movido pela vaidade. E Deus não trabalha nesse movimento de vaidade. No movimento de vaidade ele cruza os braços e fica esperando o momento de exortar você, para poder salvar você daquela condenação que você está se metendo. Quem está entendendo essa palavra aqui? Aleluia. O número de órfãos espirituais é grande, porque tem muita gente que está com vida cristã com baixa qualidade, tem fragilidades grandes na sua alma, e ainda tem uns escândalos. Tudo isso junta, faz um caldeirão, bota no liquidificador e dá o que está acontecendo. Ainda tem aqueles que cometem pecados graves, e se sentem envergonhados dos seus pecados, e não voltam para a igreja. Eu encontrei uma pessoa que eu conhecia, eu disse para ela: meu irmão, o que foi que aconteceu com você? Estou te vendo tão diferente. Ele disse: não, pastor, faz muito tempo que eu não estou mais na igreja. Eu disse: o que foi que houve? Durante essa pandemia, eu me envolvi com uma colega de trabalho, e nesse envolvimento, adulterei, pequei, me distanciei. E agora eu não tenho um cara para voltar para a igreja. Agora eu me sinto envergonhado do que aconteceu. Eu era muito atuante, eu era muito participativo, eu estava ali. Isso é coisa da crise, porque eu estou falando missões no meio da crise. Eu estou falando de missões nesse contexto da crise. Então é uma outra realidade, pessoas que entraram, caíram em pecado e agora se sentem constrangidos por causa do que fizeram. E nessa premissa, nessa ideia, travam o seu coração e não voltam para o seu rebanho, e não voltam para o lugar. Pois eu deixo dizer uma coisa para você, que se distanciou da casa de Deus, você que caiu, você que pecou, Jesus veio salvar quem se havia perdido. Jesus veio exatamente para você, aleluia. Jesus veio exatamente para quem precisa, e você está precisando. Então volte, e deixe Deus restaurar aquilo que foi perdido. Deixe Deus reconstruir o que foi destruído, aleluia. Não deixe que a vergonha impeça isso, aleluia. Isso tudo, gente, acaba promovendo uma pretensa independência da sua prática de fé. Essa pandemia e esse distanciamento, esses órfãos espirituais, os desigrejados, desenvolveram uma falsa autonomia e instalou, escuta isso aqui, gente, isso aqui é muito forte, instalou uma grave crise de paternidade espiritual. Se vocês nunca ouviram falar sobre isso, escutem sobre isso agora. Há uma grave crise de paternidade espiritual. Tem pessoas que estão em casa, não foram nem para nenhum lugar, estão em casa sem sair de casa. Vão para o trabalho, vão para o lazer, vão para outras atividades, mas para a igreja não vai.
para o exercício da fé não vai, e em virtude disso se tornou um campo missionário para ser resgatado. Tem gente precisando ser restaurada. Essa falsa autonomia que o desigrejado desenvolveu gerou uma crise de paternidade espiritual. Abba, Pai, Abba, Pai, o teu espírito clama, Abba, Pai. O teu espírito pede, Abba, Pai, Paizinho. É isso que toda essa sua ira, agressividade, descontrole, criticidade está dizendo. Todo esse seu movimento nada mais é do que a sua alma clamando pelo Pai. E eu estou aqui para dizer: o Pai está de braços abertos. Vem, meu filho, o Pai te espera. Aleluia. A igreja não é um lugar perfeito, diga amém. Mas é o lugar em que Deus vai trabalhar na sua vida. É o lugar que Deus vai trabalhar em você e com você, apesar de você. A igreja não é um lugar perfeito. Eu conversava essa semana com um jovem, dizendo isso para ele. Ele dizia: pastor, estou muito decepcionado com a igreja. E ele contou algumas situações que passou. E eu disse: é isso aí. Você só está constatando uma coisa: a igreja não é perfeita. A igreja não tem essa condição de perfeição. E ele disse: por que, pastor? Por que isso acontece? E eu vou te explicar por que isso acontece. Isso acontece porque a igreja é formada por nós, eu e você, e nós não somos perfeitos. Então nossas imperfeições, elas vão aparecer. Nossas imperfeições vão ser lidas, entendidas e percebidas, porque nós não somos perfeitos. Mas apesar da igreja não ser perfeita, é nesse lugar que Deus trabalha na nossa vida. É nesse lugar que Deus trata conosco. É nesse lugar que Deus nos exorta, nos consola, nos edifica. Esse é o lugar para desenvolver os dons de Deus na tua vida. Aleluia. Até que Cristo seja gerado em vós. Dê glória a Deus. Aleluia. Até que Cristo seja gerado em vós. Eu gosto de dizer uma comparação que escutei uma vez, e eu digo muito essa comparação. A igreja é um grande hospital. Os melhorzinhos cuidam dos piorzinhos. Aquele que já está um pouquinho melhor cuida daquele que está um pouquinho pior. Aquele que chegou com um problema na perna, um problema no braço, um problema no ombro, e já está ok, já passou o remédio, já está ok, vai cuidar daquele que está com a cabeça rachada, que está com um problema no coração, vai cuidar do outro. A igreja é um grande hospital. Quem já está um pouquinho melhor, vai cuidar daquele que está um pouquinho mais agravado. Mas todos nós aqui somos dependentes e carentes do Senhor. Se não for o Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. Aleluia. Os desigrejados, eles distorcem a ideia de autonomia. A falsa independência promove uma crise de paternidade espiritual. Isso acaba promovendo desamparo, insegurança, agressividade. Isso acaba promovendo despreparo, uma fragilidade, porque você não tem uma orientação segura. Então você se torna despreparado para a vida, despreparado para a fé, despreparado para servir. Porque você não tem uma conexão, você não tem onde se alimentar, você não tem uma continuidade do seu acompanhamento espiritual. Então você fica desamparado, despreparado. E o pior do movimento dos desigrejados, que é uma área missiológica que precisamos atuar, no meio de uma crise que aumentou tudo isso, o pior é o chamado egoísmo espiritualizado. Existe um egoísmo disfarçado de piedade, mas negando a eficácia dela. Existe um egoísmo disfarçado: eu só sirvo ao Senhor. Paulo encontrou um tipo de gente assim lá na igreja de Coríntios, capítulo 3 de Coríntios. Ele encontrou um grupo que dizia: não, eu sou de Cefas. Não, eu estou com Cefas, meu irmão. Aqui dentro dessa igreja, eu sou do lado de Cefas. Eu estou com esse presbítero Cefas. E esse aqui, não, eu estou com o outro aqui. Eu estou com Apolo, eu sou da turma do Apolo. E esse aqui, eu estou com Jesus. Eu não devo nada para vocês, eu só estou com Jesus. Aparentemente era algo para ser louvado, mas não era. Porque na verdade aquela situação era uma situação de sectarismo. Era uma situação não de agregar, mas de separar. E a ideia de dizer que era de Jesus era para dizer: eu não devo satisfação a ninguém. E não é verdade. Todos nós devemos satisfações, primeiro a Deus, depois aos nossos líderes.
quando tratamos com a igreja, com o corpo de Cristo, nós sim devemos satisfações. Aliás, é isso que nos ajuda a sermos corrigidos pelo Senhor, porque Deus usa os nossos líderes, os nossos mestres, Ele usa esses servos de Deus para nos ajudar a crescermos na fé. Aleluia! Mesmo os líderes sendo imperfeitos, mas Deus usa o vaso de barro. Dê glória ao nome do Senhor. Aleluia! Porque não é uma disputa de perfeição, não é uma disputa quem é melhor do que o outro, mas sim é uma disponibilidade para dizer: Senhor, fala que teu servo ouve, trata comigo, Senhor, porque eu quero ser tratado. Esse egoísmo espiritualizado não aceita a correção, quero tudo do meu modo, desprezo a orientação, estabeleço um padrão somente meu, só sirvo a Deus, só escuto a Deus. Distorções disfarçadas, distorções aplicadas, distorções ditas, que parecem uma coisa louvável, só sirvo a Deus, como de fato se fosse verdade isso, como se de fato isso fosse verdade, como se isso fosse uma realidade, quando não é. É um egoísmo disfarçado, é um egoísmo para que não tenha que dar satisfação, é um egoísmo para poder alimentar a insubmissão, é um egoísmo para não ter ninguém, nenhuma autoridade espiritual orientando você e guiando você. É um egoísmo disfarçado, gente. Não aceita ser pastoreado, não aceita a liderança, quebra princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Quem estabeleceu os pastores foi Deus. Dê glória ao nome do Senhor. E eu vou colocar pastores para vocês. Quem estabeleceu foi o Senhor. E quem não entende isso, olha para o pastor procurando falhas para poder dizer: não vou obedecer porque esse homem tem falhas. Ei, só dê uma olhada para você, dê uma olhada para o seu umbigo, que você vai perceber que você também tem falhas. O teu pastor tem falhas, você tem falhas, mas a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. E é esta palavra que está sendo ministrada, que corta para lá e corta para cá, serve para quem está falando e serve para quem está ouvindo, tanto o pastor como a ovelha. Não use isso como desculpa de apontar erros do seu líder para dizer que não se submete. Você não deve ir por esse caminho, porque esse caminho é do desamparo, esse caminho é do egoísmo, esse caminho é da individualidade sectária, esse caminho te leva à morte e não traz a vida que Deus quer produzir para você. Quem vive dessa maneira, está precisando de humildade. Deus estabeleceu pastores, profetas, pai e mãe, diga amém. Quem estabeleceu foi Deus. Ele estabeleceu tudo isso para que você possa ter humildade de ouvir. Diga amém, amém, amém. Tem que ter humildade para ouvir, aceitar o que Deus quer tratar. O corpo de Cristo, gente, implica em pertencer. Eu vou dizer de novo: o corpo de Cristo, diga comigo, o corpo de Cristo implica em pertencer. Você não pode seguir nessa vibe do desigrejado, achando que você ser independente, entre aspas, porque você não está sendo independente, você acha que está sendo independente. Essa sua pretensa independência, na verdade, você está dizendo: eu não pertenço ao corpo, eu não tenho satisfações ao corpo, eu não tenho conexões ao corpo. Ei, estamos todos ligados ao corpo, glória ao nome do Senhor. Você pertence ao corpo, então deve sim satisfações, deve sim ter a humildade para ser tratado pelo Senhor. Jesus curou um homem, o restaurou. Deus tem muitos membros no corpo e todos estão ligados. Todo mundo está ligado. Deus fez algo lindo, pegou e podia dizer: ele já tem uma mão boa, por que curar a outra mão? Mas não, ele pegou, curou a outra mão e restabeleceu a integridade daquele homem, porque é assim que Deus trabalha. Deus trabalha restaurando, Deus trabalha incluindo, Deus trabalha gerando conexão, Deus trabalha gerando pertencimento, gente, aleluia. Gente, quem não pertence ao corpo, sabe qual é a imagem que me vem? Quando eu olho para o movimento dos desigrejados e as ideias defendidas dentro do movimento, sabe o que eu vejo? Eu vejo aquela mãozinha da família Adams. Já viu? Aquela mãozinha da família Adams. Não é esquisito? Aquilo é normal? Aquilo é uma assombração. Aquilo é para perrear.
Ei, gente, não tem mãozinha da família Adams no corpo de Cristo. Nós estamos ligados. A mão está ligada no antebraço, no braço, no ombro, no tronco. Nós estamos ligados, meus irmãos. Aleluia. Esse movimento está errado. Independente dos escândalos que houveram, Jesus já nos avisou. Haveria escândalos, e ai, quem fosse o gerador do escândalo, ele já nos alertou. Não se engasgue com isso, entenda, é cumprimento da revelação da fragilidade humana. Perfeito é o Senhor. Nós condenamos o pecado, abraçamos o pecador e compreendemos nossas limitações nesse contexto. Aleluia. Não se desligue, não se desconecte, pertença em nome do Senhor Jesus. Sabe por que a gente vai atrás dos perdidos? Porque nós somos corpo. Dê glória ao nome do Senhor. Porque nós estamos conectados. Porque nós estamos ligados. O Senhor está restaurando a mão mirrada. Ele está indo atrás da ovelha perdida. Ele está indo atrás de quem se desgarrou. Sabe por quê? Porque nós pertencemos ao corpo. E por pertencermos ao corpo, nós nos importamos uns com os outros. E quando não estamos sensíveis uns aos outros, o Senhor Deus levanta profeta, levanta palavra, levanta revelação, doutrina, ensinamento para corrigir a igreja e dizer: ei, você não está se preocupando com o outro. Vá atrás e se preocupe, porque essa é a nossa missão. Nós pertencemos ao corpo, aleluia. E eu termino dizendo: seja curado, para que você também possa ser uma cura. Glória ao nome do Senhor. Seja curado para que você também seja uma cura. Seja restaurado para que você também possa fazer a obra do Senhor. Seja restaurado para que você também possa cumprir. Aquele homem foi restaurado. Ele tinha a mão mirrada. Aliás, diante daquela condição, nem sacerdote ele podia ser, devido à lei levítica, devido ao padrão levítico, em que não podia ter imperfeições no corpo. Alguém para ser sacerdote, alguém para ser um servidor na casa de Deus, dentro daquele contexto, daquela época, da cultura e do padrão judaico, era assim que foi estabelecido pelo Senhor. Pois bem, sabe o que Deus fez? Deus pegou e disse assim: ei, eu restauro o teu ministério, eu restauro o teu serviço, eu restauro a tua mão mirrada. Tu pode agora ser sacerdote novamente. Glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Tu pode agora cumprir a missão que eu te dei. Tu pode agora cumprir o mandado que eu te mandei fazer. Tu pode agora fazer a minha vontade e ser o que eu quero que você seja, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Tem que ser curado, levando saúde, levando Jesus, levando restauração, levando Jesus. Primeiro sendo restaurado. E você é restaurado na sua casa. Você é restaurado na sua igreja. Você é restaurado na igreja local. Ronaldo Lidório disse com muita propriedade, missiólogo Ronaldo Lidório, ele disse: ninguém que pretende ser uma bênção longe o será, se não for uma bênção perto. Quem quer ser uma bênção longe, primeiro é uma bênção perto. Sabe o que ele quer dizer? Você está bem, você está são, você está inteiro. Jesus te restaurou, Jesus te curou, Jesus te deu inteireza, Jesus te deu completude. Jesus fez o que você não podia fazer, Ele fez na sua vida. Ele trabalhou no seu ser, no teu caráter. Você é uma bênção aqui, aí você pode ser uma bênção em qualquer lugar. Gente que só tem vontade de evangelizar, se for na Índia, se for na África, me preocupa. Não porque é na Índia, ou não porque é na África, porque eu pergunto, o que é que essa pessoa está fazendo aqui, agora? Gente que quer servir a Deus, só se for lá num glamour, em alguma posição de destaque, eu pergunto, o que é que ele está fazendo no anonimato, quando ninguém vê o que ele está fazendo? Ninguém que pretende servir ao Senhor em amplitude, ele pode servir de verdade, se ele não servir com inteireza naquilo que é o diminutivo. A tua casa, o teu cubículo, o teu quadrado, começa daqui, é daqui para fora. Dê glória ao nome do Senhor. Quem tem chamado para fazer algo fora, sempre começa fazendo algo dentro, amém? Quem tem chamado para fazer algo fora, sempre começa fazendo algo dentro. E a igreja legitima isso. A igreja respalda isso. Esse irmão sempre foi um irmão dedicado, sempre foi um irmão comprometido, sempre foi um irmão vocacionado. A revelação daquela vocação se materializa no pequeno dia da igreja, no dia da escola dominical, no dia do culto de doutrina, no dia da evangelização que foi programada pela igreja. Nesses dias vão reverberando os traços, as faíscas do chamado daquela pessoa. E quando diz, ele vai para tal lugar, a igreja diz,
é verdade, é de Deus. E por que é de Deus? Porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aleluia. Você construiu o testemunho? Você construiu? Deus restaurou aquele homem da mão mirrada e o restaurou para que o nome do Senhor fosse glorificado. E agora ele estava inteiro para servir no sacerdócio. Agora ele estava pronto. Gente, se você não se move diante dessa perspectiva de valorizar a sua comunidade local, a comunidade eclesiástica local, o popular, a sua igreja local, vai ser muito difícil você seguir para frente. Vai faltar um pedaço em você. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Sua igreja local é seu primeiro serviço, diga amém. Sua igreja local é seu primeiro serviço. Ela te credencia para a amplitude do serviço. Seja uma bênção perto para ser uma grande bênção longe. Aleluia. Você precisa vir para a doutrina, ser aluno do EBD, participar da consagração, gabinete pastoral. Jesus fazia isso. O homem foi curado para voltar a fazer o que ele não podia fazer antes. Glória ao nome do Senhor. O homem foi restaurado para poder fazer o que ele tinha que fazer antes. Vamos cantar: sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, Senhor. Sonda-me, Senhor, nesta manhã. Eu vou dizer uma coisa para você. Escutem bem, isso aqui é muito importante. Mesmo nas imperfeições da casa. Grave isso, diga comigo: mesmo nas imperfeições da casa. Vamos lá juntos. Mesmo nas imperfeições da casa, tem a perfeição de Deus. Gente, olha para cá, olha como isso aqui é forte. Olha para cá, olha aqui. Mesmo nas imperfeições da casa, tem a perfeição de Deus. Você sabe onde foi que o profeta Samuel cresceu? No lugar mais improvável, Deus levantou um grande profeta. Aleluia! No lugar mais improvável, Deus levantou um grande profeta. A casa de Eli estava quebrada. O sacerdócio de Eli estava quebrado. Ele não era um bom pai. Ele não era um bom líder. Mas foi ali, glória ao nome do Senhor, naquela imperfeição, que Deus manifestou a perfeita vontade dele. Aleluia. Bem suave, bem suave. Escute, foi ali que Deus manifestou a perfeição dele. Quando Deus ouviu de Ana, Ana disse: Senhor, me faz mãe, eu quero ser mãe. Eu estou passando vergonha, porque eu não posso ser mãe. E dentro daquele contexto, havia todo um desprezo, porque ela não era mãe. E ela disse: Senhor, se eu for mãe, eu vou entregar o meu filho para te servir na tua casa. E Deus disse: eu vou aceitar o que você está dizendo. E fez dela mãe. E disse: leva para a casa de Eli. A casa onde os filhos de Eli não davam bom testemunho. A casa onde Eli tinha sido um pai frouxo, um pai frágil, um pai sem ensinamento para seus filhos. Mas foi ali. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É ali, na imperfeição. Na imperfeição. Você vai olhar e vai dizer: mas minha igreja falta isso. Oh, Deus amado. Mas na minha congregação falta aquilo. Mas na minha comunidade não tem isso aqui. Falta isso. Aí você começa a dizer o que falta, o que falta, o que falta, o que falta. Mas é ali que Deus vai levantar o Samuel. É ali que o profeta de Deus será levantado. Não use as imperfeições que estão ao seu redor. Não use as imperfeições que estão na sua igreja. Não use as imperfeições dos seus irmãos para você se tornar errante, para você se tornar alguém que vaga, alguém que fica sem raiz, alguém que não estabelece base, alguém que não estabelece princípios, alguém que não tem fundamentação. Não use as imperfeições das pessoas que estão ao seu redor para justificar uma caminhada errante. Deus quer você dentro e não fora. Deus quer você participando e não se excluindo. Deus quer você envolvido e não indiferente. Hoje a missão em meio
meio à crise, o Senhor te restaura, para que você seja restaurador também. Aleluia, aleluia. Sonda-me, Senhor, aleluia, nesta manhã, Senhor. Sonda-me, Senhor, nesta manhã, eu te peço em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Nós precisamos, Senhor, que nos ajude, Senhor, a consertar o que tem que ser consertado. Restaura, Senhor. Restaura quem está quebrado, quem está caído, quem está desanimado, desamparado, quem está órfão espiritual, Senhor. Traz de volta para a tua casa, Deus. Temos uma missão para cumprir. Deus, usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome, Deus, aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Aleluia. Transforma-me, Senhor. A tua palavra. E enche-me, Senhor. Se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, como um farol. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Acerto o alvo, eu quero ser usado da maneira. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Levante sua mão comigo. Senhor Deus, nós queremos interceder nesta manhã, Senhor. Fazer a missão no meio da crise é um desafio para nós. Queremos te pedir, Senhor, nesta manhã. Desperta, Senhor. Desperta a tua igreja. Desperta aqueles que estão indiferentes. Desperta aqueles que não foram sensibilizados, Senhor. Aqueles que não abriram o seu coração para perceber essa necessidade, Deus. Toca nos corações, Senhor. Restaura. Hoje é dia de fazer o bem. Hoje é dia de anunciar. Hoje é dia de falar. Todo dia, quando as tuas misericórdias se renovam, é um momento. Todo dia. É o momento de fazermos a tua obra, Senhor. Desperta cada membro, cada congregado, Deus. Desperta cada irmão, Senhor, a ter esse senso de compromisso, de envolvimento, de entrega, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas indiferenças. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Aleluia. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos necessitados de ti, Senhor. Usa-nos, Senhor, de forma extraordinária para louvor do teu nome, apesar de sermos vasos e barros, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que estão desigrejados. Traz de volta aqueles que se desconectaram, aqueles que se perderam no meio do caminho, aqueles que não têm mais prazer na tua lei, não têm mais prazer em congregar, aqueles, Senhor, que se fragilizaram e que se entristeceram na caminhada. Restaura, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, cada vez mais esta igreja. Levanta, Deus, esse ministério para cumprirmos a tua vontade, Senhor. Cura, Senhor, as mãos que estão mirradas, Deus. Cura, Senhor, as mãos, Senhor, que não conseguem mais pegar, Senhor, no arado. As mãos, Senhor, que fazem de tudo menos propagar o teu reino, que conseguem se envolver em todos os interesses pessoais, mas não tratam dos teus interesses, não se interessam pelo que te interessa, Deus. Restaura essas mãos mirradas,
que há muito tempo não pegam mais a mão no arado, Senhor. Restaura ministérios, restaura dedicação, restaura compromisso daquele que ia para a feira, pregar na feira, daquele que usava a internet para pregar, daquele que usava, Senhor, aleluia, do louvor para anunciar o teu nome, daquele que não se fazia, Deus, de preguiçoso, mas sim de diligente, de dedicado, Deus. Eu te peço, Senhor, restaura essas mãos mirradas, aquele que nunca mais contribuiu para o sustento da obra missionária, aquele que perdeu, Senhor, o amor, e que tinha, que fazia, mas se perdeu, a mão mirrou, e não consegue mais ajudar, não colabora, não contribui, não faz parte, aquele que se tornou individualista, e que só quer o reconhecimento pessoal naquilo que faz, e não o interesse do teu reino. Eu te peço, Senhor, que trabalhe nesses corações. Tu pode mudar tudo isso. Tu podes curar e restaurar e fazer o bem. Hoje é sábado. Hoje é o dia dedicado também para fazer o bem. Hoje é o dia para tu transformar e impactar muitas vidas que nos escutam nesse momento. Os irmãos que estão aqui no auditório do Templo Sede. Os irmãos que estão em casa. Os irmãos que nos escutam pelas mídias. Aonde estiver chegando essa mensagem, Deus, eu peço em nome de Jesus, cura, Senhor. Eu declaro nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, pela autoridade do Espírito Santo, mão ressequida, mão mirrada, seja restaurada em nome do Senhor Jesus. Que a tua mão volte ao normal, que o teu propósito volte ao normal, que o teu coração volte a estar alinhado com o interesse de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Levante suas mãos comigo e diga ao Senhor, aleluia. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Usa esta igreja, usa cada membro, cada congregado, cada pastor, cada missionário, cada irmão e irmã, Senhor, aleluia, em nome de Jesus.